Fala aí, galerinha! Vamos à nossa aula de Química Orgânica, tá? E vamos falar sobre... Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula. Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica. E hoje vamos falar sobre as funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Lembrando que a gente começou na aula anterior a falar das funções Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica. E hoje vamos falar sobre as funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Lembrando que na aula anterior falamos sobre os hidrocarbonetos, que são as primeiras funções orgânicas. Hoje vamos falar daquelas que apresentam tanto o oxigênio quanto o nitrogênio em sua composição. Então, quando a gente vai olhar para algumas moléculas orgânicas, algumas estruturas orgânicas, podemos observar que o oxigênio está presente em diferentes situações, como a gente pode ver aqui. Ora ligado a hidrogênio, ora ligado sozinho, formando aqui, né, uma ligação entre os carbonos, ora com uma dupla ligação, ora com uma dupla ligação com uma hidroxila e assim por diante. São essas configurações que vão determinar as funções oxigenadas. Então, vamos observar cada uma dessas funções. Então, vamos começar primeiro com a função mais simples, que são os álcools, né? Ou simplesmente álcool. Onde, para eu ter um álcool, eu tenho que ter o que eu chamo de hidroxila, que é nada mais nada menos que o OH. Percebam que toda vez que eu tiver uma hidroxila, eu vou ter uma função álcool, exceto quando essa hidroxila estiver ligado a uma C-dupla-C, ou seja, uma dupla ligação entre carbonos. Nesse caso, eu vou ter um enol, que percebam que tem o mesmo final do álcool, tá? Então, é a princípio um álcool, só que com características diferentes. Devido à dupla ligação, eu tenho um alceno com álcool. Então, eu tenho um alcenol, um enol. E a outra situação é quando essa hidroxila está ligado a um anel aromático. Nesse caso, eu vou ter um fenol. Após, né, você observar a hidroxila, nós temos um outro grupo, que é a carbonila, que é a C-dupla-O. Então, percebam que aqui eu tenho o oxigênio ligado, né, sem fazer duplas ligações. Agora, na carbonila, eu vou ter uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio, uma dupla O. Então, uma C-dupla-O. Percebam que tanto o aldeído quanto a acetona apresentam essa C-dupla-O, mas com uma pequena diferença. No aldeído, eu tenho um radical ligado ao carbono e um hidrogênio. E na acetona, eu tenho dois radicais. Radical é qualquer cadeia carbônica, ou seja, qualquer sequência com carbono de um lado e do outro. Então, nesse caso aqui,
esse carbono da carbonila, por estar ligado a apenas um radical, ele vai ser considerado um carbono primário. Eu vou colocar aqui primeiro, né, para a gente fazer associação ao primário. Tá bom? E aqui, como ele está ligado a dois radicais, a dois carbonos, eu vou ter um carbono, o quê? Secundário. Então é bem simples. Se a carbonila, ou melhor, se o carbono da carbonila for primário, eu tenho um aldeído. Se o carbono da carbonila for secundário, eu tenho uma cetona. Agora, para a gente finalizar esses grupos funcionais, eu tenho a carboxila. Como vocês podem observar, que é nada mais nada menos que a união da carbonila com a hidroxila. Ou seja, eu tenho a C-dupla-O da carbonila ligado a OH da hidroxila. Então, eu tenho os dois. Nesse caso, eu vou ter a função ácido carboxílico. Agora, que eu vou ter também o quê? Um heteroátomo. Eu posso ter um heteroátomo. Nesse caso, a gente lembra que o heteroátomo é quando o oxigênio está ligado a dois, né, carbonos, ou seja, está ligado no meio da cadeia. Nesse caso, eu posso ter éter e o éster. Então vamos lembrar aqui, ó, eu tenho o oxigênio ligado a dois carbonos, a dois radicais. Nesse caso, esse oxigênio aqui, eu vou classificar ele como sendo um heteroátomo. Porque ele é um átomo diferente de carbono. Tá? Então, vou botar aqui pontinho, pontinho, mas é heteroátomo, tá, gente? E aí, a dica que eu sempre dou é o seguinte: toda vez que eu observar um oxigênio como heteroátomo, eu vou ter a função éter. Hétero, éter. Agora, se esse oxigênio estiver ligado a uma carbonila, a uma C-dupla-O, ou seja, o mesmo oxigênio heteroátomo, olha aqui, ó, carbono e o radical. Então, aqui são dois carbonos. Eu posso substituir esse R aqui, esse carbono, por esse R. Só que aqui eu tenho esse R ligado a uma dupla O. Então, nesse caso, se eu tenho o mesmo oxigênio do éter, só que ao lado dele eu tenho uma C-dupla-O, eu tenho a função éster. Não confundam éter com éster, tá? Eles são bem parecidos, tem o oxigênio como heteroátomo, mas um tem a dupla O e o outro não. Por último, a gente vai falar aqui dos sais orgânicos, que é nada mais nada menos que a reação de um ácido carboxílico com uma base inorgânica. E aí o que vai acontecer é que o hidrogênio vai sair e vai entrar um metal com carga positiva, um sódio, um potássio, qualquer outro metal. Então, nesse caso, eu tenho um sal orgânico. Ela não é tão importante a nível de questões de Enem, de vestibular, mas ela é sim importante para a nossa vida. Mas as principais funções que a gente vai trabalhar são álcool, éter, cetona e aldeído, ácido carboxílico e éster. Tá? Essas são as 6 principais, lembrando que temos os enóis e os fenóis também como, né, funções também bastante importantes. E aí, o que você está falando? Como que eu vou utilizar isso no nosso dia a dia? Como eu falei para vocês no início da aula, quando a gente observa uma fórmula estrutural, uma molécula orgânica, a gente vai observar que vários desses grupos estão aparecendo nela. E com isso você consegue identificar quais são as funções químicas presentes na molécula e com isso quais são as características daquela molécula. Por exemplo, na aspirina eu consigo observar esse dupla O ligado a um OH e essa dupla O ligada a um O. E com isso eu consigo identificar que na aspirina eu tenho a presença de ácido carboxílico, vou abreviar aqui, e a presença de éster. Ou seja, então as características da aspirina vão estar associadas a essas duas funções. Como ela reage,
que ela vai fazer em tal, qual é o ponto de ebulição, qual é a ponto de fusão, entre outras coisas. Agora, nesta outra molécula, eu percebo que eu tenho grupos a mais, né? Eu tenho essa hidroxila, eu tenho esse oxigênio aqui, essa dupla O, esse COOH, e aí também consigo identificar as funções. No caso da hidroxila, eu tenho o álcool. Porém, nesse caso aqui, essa hidroxila está ligada a anel aromático. Assim como, para a gente adiantar, nesta outra situação aqui. Lembrando que o anel aromático é justamente esse anel de 6 carbonos, formando um hexágono, que tem 3 duplas ligações. Eu posso apresentar essas 3 duplas ligações, como a gente está vendo aqui, ou representar com esse círculo no meio aqui. Lembrando que essas 3 duplas ligações elas ficam girando em torno desse anel, por isso essa representação com a bola aqui. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, eu tenho o que eu chamo de fenol. Agora, oxigênio ligado a 2 átomos de carbono, oxigênio no meio da cadeia. Percebam que aqui ó, ele está ligado fora da cadeia, fora da cadeia, fora da cadeia. Esse não, esse aqui está no meio da cadeia. Então ele é o que a gente chama de heteroátomo. Se esse oxigênio é um heteroátomo, então a função aqui é função éter. Do lado eu tenho uma carbonila, C dupla O. Se eu tenho uma carbonila, eu posso ter um aldeído ou uma cetona. Vai depender do tipo de carbono da carbonila. Se ele é um carbono primário, aldeído. Se ele é um carbono secundário, cetona. Como que eu vou observar isso, gente? Eu vou olhar quem está ligado a esse carbono. Aqui eu tenho um vértice. Toda vez que eu tenho um vértice, eu represento um carbono. A mesma coisa do outro lado. Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono ligados a C dupla O. Então, nesse caso, é um carbono secundário. Aqui eu vou ter uma C tona. Beleza? E esse aqui, COOH, eu não vi esse grupo, né? Mas por quê? Porque ele é uma representação diferente deste grupo aqui, da carboxila. C dupla O, OH, COOH, COOH. Então, toda vez que se eu tiver COOH, eu também estou representando a carboxila. Eu também tenho um ácido carboxílico. Vou botar só ácido aqui pra gente. Olhando aqui, continuando, carbono, carbono. Eu tenho apenas o oxigênio ligado a 2 carbonos, ou seja, um heteroátomo de oxigênio aqui, um oxigênio heteroátomo ligado a 2 carbonos, função éter. Para a gente finalizar nessa parte aqui de funções, eu tenho nada mais, nada menos que uma C dupla O também, uma carbonila. Só que percebam que agora, olha quem está aqui, ó, o hidrogênio, o mesmo hidrogênio que está aqui. Então, nesse caso, eu tenho um carbono primário, eu tenho, então, um aldeído. Beleza? Lembrando que eu não tenho necessidade de representar o hidrogênio, tá? Mas, se eu não tenho nada, a gente lembra que a ligação carbono e hidrogênio a gente pode esconder. Então, nesse caso aqui, se eu apagar essa ligação aqui, a gente tem também, né, AC dupla O aqui no carbono primário, tá? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio. É basicamente isso. Agora, a gente viu, então, né, todas as funções oxigenadas. O próximo passo é a gente observar as funções nitrogenadas, que assim como as funções oxigenadas vão ter grupos funcionais. É bem simples, gente. Basicamente, a gente vai ter 4 compostos, 4 formas, 4 funções. E aí, a gente começa com quem? Com o nitrogênio, beleza? Então, basicamente é o seguinte, se eu tenho nitrogênio, eu tenho uma amina.
independente de como ele esteja ligado. Porque ele pode estar ligado a um radical, a 2 radicais ou a 3 radicais. Ou esses radicais podem ser hidrogênios. Então, ele pode estar ligado a 2 radicais e um hidrogênio, a um radical e 2 hidrogênios. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho amina. Vão ter aminas primárias, aminas secundárias, aminas terciárias, mas a gente vai ver numa próxima aula. Agora, se essa minha amina, esse nitrogênio, ele estiver associado a uma carbonila, ou seja, está ligado a um carbono com dupla O, eu vou ter o que eu chamo de amida. É o mesmo nitrogênio aqui, percebam que esse carbono ele pode ser representado pelo R1 aqui. Só que esse carbono que está no R1, ele tem uma dupla O. Essa dupla O, ela pode descer, ó, imagina aqui que eu estou descendo essa dupla ligação, traçando um tracinho para cá, ela pode associar ao nitrogênio. Então, nesse caso, eu não posso dizer que eu tenho uma amina e uma acetona, porque eles estão juntos. Então, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de amida, beleza? Então, a amida e a amina, que são as duas principais funções, as mais cobradas em provas. Então, amina e amida. Só nitrogênio, amina. Se eu tenho o nitrogênio com uma dupla O, amida. Agora, além desses dois, eu tenho o nitro composto e a nitrila, que não são tão comuns assim de ser falado, mas que vale a pena lembrar. No caso do nitro composto, né, nitro, a gente vai ter esse grupinho aqui, ó, N dupla O com O, ou seja, NO2. Então é bem simples identificar. O principal nitrocomposto que a gente conhece é o TNT, trinitrotolueno. Por que eu chamo de TNT, trinitrotolueno? Porque eu tenho 3 NO2, ó, NO2, 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 ligados a um tolueno, que é esse CH3 com anel aromático. Então, eu tenho 3-nitrotolueno. Então, nesse caso aqui, né, não preciso nem falar, eu tenho um nitro composto. E a nitrila, né, ou cianeto, como ele coloca ali, é quando você tem o C-tripla-N, né, ou, né, o nitrogênio ligado por uma tripla do carbono. Toda vez que eu tiver CN, né, cianeto, eu tenho uma nitrila. Lembrando que o cianeto, né, ele é o gás utilizado nas câmaras, né, a gases, né, na época da Segunda Guerra Mundial, que mataram muita gente, felizmente, né, Tá, isso aí. Continuando. Então, temos a nitrila, tá? Então, toda vez que eu tenho C, tripla, N, nitrila. Agora, para a gente finalizar, vamos analisar as moléculas. Percebam que é bem simples, só tem 4 opções, onde basicamente 2 são mais vistas, a amina e a amida. Como a gente acabou de falar do nitro composto, vamos falar aqui, ó, desse nitrogênio desse composto. Percebam que este nitrogênio ele está associado a uma dupla O, exatamente ao lado desse nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de amida. Agora, na molécula de baixo, tanto esse nitrogênio quanto esse nitrogênio, eles estão isolados, sozinhos, sem nenhuma dupla ligação do lado. Ambos são aminas. Só que, para a gente contextualizar aqui, elas vão ser um pouquinho diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho um nitrogênio ligado a 1, 2
carbonos, apenas 2 carbonos. Essa vai ser, então, uma amina secundária. Enquanto esse nitrogênio aqui está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos, que vai ser uma amina terciária. Percebam que um é a amina secundária, está ligado a 2 carbonos, e o outro é a amina terciária. Eles são aminas, só uma classificação das aminas. A gente vai ver melhor mais para frente. Beleza? Então, com isso, a gente tem todas as funções oxigenadas e nitrogenadas. Vamos trabalhar com a identificação delas, como a gente acabou de fazer. E nas próximas aulas vamos identificar as características de cada uma. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!